Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast by Metadados que todo RH precisa escutar. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo na Metadados, sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou vestindo uma blusa preta, jaqueta preta, uma calça clara e botas pretas. Aposto que você aí já vivenciou ou presenciou algum mal-entendido causado por problemas na comunicação aí na sua empresa. Uma informação passada de forma errada ou até mesmo um feedback que, ao invés de ser construtivo, acabou sendo destrutivo. Pois é, isso costuma acontecer porque a maioria das pessoas desconhece a importância de uma comunicação assertiva. Por isso, reunimos aqui na mesa hoje pessoas especialistas nesse assunto para ajudar você a evitar esse tipo de situação aí na sua empresa. Entre essas pessoas, a Gabriela Reis, que é agilista e gerente de produto, e também ministra cursos voltados a uma comunicação não violenta. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Renata, Roger, Lenita, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo então Gabriela, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, uso óculos, né, importante, estou de camisa preta, uma malha, estou de calça jeans, bota preta e vai ser um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Com a gente também, para mediar esse bate-papo, Roger Rufato, também produtor de conteúdo na Metadados e também jornalista, né, Roger? Seja bem-vindo. Isso aí, obrigado por fazer parte desse bate-papo e desse assunto que eu amo, afinal de contas, né? Escolhi como profissão também a comunicação e eu sou um homem de pele clara, cabelo curto castanho, olhos pequenos castanhos, nariz grande, boca mediana, estou usando uma camisa de flanela cinza. E esse assunto, como eu disse, além de ser apaixonante também, ele é importante porque hoje a gente vai tratar de uma trilogia, né, Renata? Nos últimos 2 episódios anteriores a esse, nós tratamos a comunicação de uma certa forma, né? Nós trouxemos a comunicação entre líder e equipe, nós trouxemos a comunicação entre RH e gestão, e agora fecha essa trilogia, né? A gente falando da comunicação dentro do ambiente de trabalho como um todo. Então, é um assunto importante e vai render bastante conversa por aqui. Isso aí. Por isso, nós convidamos também a Lenita Meneguzzi, especialista em administração estratégica de RH e head de atendimento ao cliente da Metadados. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Um prazer enorme estar dividindo essa mesa com vocês. Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelo loiro, uso óculos de armação clara, tenho olhos verdes pequenos, nariz e boca pequenos. Estou usando uma camisa branca, um lenço marrom com poá amarelo, um casaco cor de mostarda e uma calça clara. Prazer enorme estar aqui, vai ser muito divertida essa nossa conversa hoje. Isso aí, mas a gente vai começar já falando sobre os desafios na comunicação, né? Que aí, devido às modalidades que a gente tem hoje no ambiente de trabalho, né? A gente tem o trabalho presencial, hoje a gente tem o home office, a gente tem híbrido. Então, existem diferentes modalidades e esses desafios da comunicação podem trazer prejuízos, né? Digamos, esses problemas, esses ruídos na comunicação podem trazer muitos prejuízos. E principalmente quando não existe aí um processo bem estruturado, né, entre essas diferentes modalidades. Eu estou home office, eu estou presencial, como é que essas pessoas se comunicam? Falem um pouquinho sobre os principais prejuízos, então, que essa falta de conexão pode causar. Então, acho que é interessante comentar, né? Eu fui uma pessoa que trabalhei durante muitos anos no trabalho presencial. E nos meus últimos 4 anos, eu trabalho totalmente home office. E nessa troca, né, um dos desafios é manter as pessoas atualizadas sobre os assuntos simultaneamente.
Ainda mais quando a gente tem a presença de profissionais, né, de colegas no ambiente online e no ambiente presencial, né? É muito comum que a comunicação flua muito mais rapidamente no ambiente presencial, porque as pessoas estão ali, as interações estão acontecendo simultaneamente, né? Então, acho que um dos prejuízos que a gente pode ter é quando a gente não tem um processo bem estruturado para se comunicar internamente, as informações, elas não acontecerem nos momentos simultaneamente. Então, as pessoas do presencial talvez receberem uma informação, as pessoas do online não receberem essa informação, e essa distância pode gerar algum ruído aí no meio do caminho, né? Então, acho que esse é um dos exemplos que eu vivo no meu cotidiano hoje, estando online, né? Fora que quando a gente tem esse modelo nas organizações, que hoje se tornou uma coisa muito comum, né? Ter esse espaço de trabalho home office, é importante também a gente entender a dinâmica de trabalho dessas pessoas, porque a gente vai lidar muito mais com uma comunicação assíncrona, né? Os e-mails, as trocas de mensagens, nem sempre as pessoas estão ali naquele momento, né, para dar uma resposta ou para saber o que está sendo solicitado. Então, acho que são 2 pontos aí que são interessantes da gente avaliar sempre. Outro ponto interessante que agora eu lembrei é a questão, assim, do próprio chat interno, né, que é usado no WhatsApp, né, na vida pessoal, por exemplo. Quem nunca teve um mal entendido, né, leu uma mensagem de uma forma e diz, nossa, por que essa pessoa tá falando tão grosseiramente assim comigo, quando na verdade a pessoa só escreveu aquilo, né? Exato. Ou escreveu em caixa alta, pronto, né? Tá gritando comigo, né? Então essa também é uma situação que pode vir a influenciar, né? E falando nisso, né, eu tenho um exemplo real, né, de uma situação em que, com o home office, a gente acaba não tendo esse contato, né? Quando você está lá, você está enxergando a equipe, está vendo o que todo mundo está fazendo, mas o home office ele acaba nos afastando e dificultando essa percepção do que o outro está fazendo, né? E numa situação real, assim, que aconteceu, de as pessoas escreverem um e-mail, né, relatando a situação, estou com determinada questão no trabalho, mandou para uma outra pessoa, e essa outra pessoa ela estava muito sobrecarregada, ela tinha uma caixa de e-mail cheia, e essa pessoa respondeu, ok, e mandou de volta. Ponto. E aí a outra entendeu, meu Deus, não, está me ignorando, não quer falar comigo, deve estar braba, eu fiz algo e me procurou. Disse, olha, não sei o que aconteceu. E eu disse, bom, mas vamos conversar, vamos entender, porque eu sabia que essa outra pessoa estava sobrecarregada. Então, eu gosto muito, né, quando a gente fala em comunicação, é de realmente sentar e conversar com ambas as partes. Então, marquei uma reunião online, né, que é tudo, né, via Teams hoje. Então, a gente acabou alinhando, conversando, e outra pessoa disse, não, eu só te respondi assim porque eu estava com a minha caixa, tinha mais de 100 e-mails, e eu estava com uma leitura dinâmica e entendi que estava ok, e te mandei um ok, era só isso, né? Então, acho que essa distância também faz a gente interpretar, às vezes, as coisas de uma forma errada. Exatamente. Foi exatamente nisso que eu pensei, porque no presencial, né, se numa situação parecida, né, a pessoa vem te descarrega um monte de informação e daí você vira e diz, ok, a outra pessoa tá, ok, né? Mas escrever um ok, muitas vezes causa um peso, né? Exato. E entrando nessa questão aí também das ferramentas, né? A gente, quando o RH fala principalmente em comunicação, a primeira coisa que vem à nossa mente é mural, intranet, essas outras ferramentas, né? Mas o que pesa bastante é a forma como as pessoas utilizam essas ferramentas também. Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado. Assim como a gente precisa ter um processo de comunicação, a gente também tem que tomar cuidado com o excesso de ferramentas. Então, se a gente determina dentro do nosso processo de comunicação que alguns temas, por exemplo, estratégicos, precisam de uma reunião, por exemplo, temas informativos, a gente cria uma newsletter para divulgar as informações. Se a gente consegue ter essa estrutura, uma das questões que deve ser avaliada é o excesso de ferramentas.
Se a gente consegue canalizar num local só, isso também facilita para as pessoas, para os usuários, né? Para quem vai ser cliente daquela informação, né? Eu acho que um dos pontos é a questão do excesso de ferramentas. Muitas vezes a gente quer testar ferramentas novas, eu acho isso ótimo, porque a gente também melhore o nosso processo. Mas, assim, uma das questões que eu considero bastante relevante é que comunicação, a gente pode ter a melhor ferramenta do mundo. Mas, se a gente não tiver disposição para que as pessoas se comuniquem de forma ativa, né? E nesse contexto, acho que o relato da Lenita é interessante, porque quando a gente não vê, a gente não interage, a gente está limitado, né? Porque a ausência das percepções humanas ali, a gente tem que se... A gente precisa ter um contexto melhor de como se comunicar. Então, a mensagem que a gente transmite, a forma como a gente transmite, precisa ter muito mais cuidado. Principalmente porque a gente não está face a face, né? A gente não está frente a frente, então a gente não tem a percepção dos gestos, da comunicação corporal, tudo isso a gente acaba perdendo, né? Então, é muito mais difícil por conta dessas limitações. E aí, quando a gente tem um excesso de canais de comunicação, a gente pode ter problemas com desatualização de informações. Então, eu coloco uma coisa no mural e aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquela informação já venceu e ninguém foi lá atualizar aquele mural, né? E aí também me questiono assim, quantas pessoas passam na frente daquele mural e param para olhar aquele mural? Isso é algo que tem que ser pensado de forma estratégica, assim como o processo de comunicação, as ferramentas de comunicação, para que conteúdo a gente quer comunicar. Porque, dependendo do conteúdo, existe um canal melhor, existe uma estratégia melhor, um processo melhor. Então, acho que esses são elementos importantes aí dentro desse contexto. Mas eu acho que o grande... A chave, assim, de tudo também é a disposição das pessoas em se comunicar melhor e também receber a comunicação melhor também, né? É isso que eu ia comentar. É muito fácil que a informação se perca, né, no caminho, porque não é uma pessoa comunicando para outra, né? Emissor, receptor, não existe. Existe, mas de uma forma, existe uma barreira aí, né? Então a pessoa tem que, o receptor, no caso, vai ter que estar disposto a receber aquela mensagem. Ele vai ter que ou ler ou assistir, enfim, né? Ele vai ter que desprender uma energia diferente. E como é que o emissor vai ter certeza de que foi passada a mensagem de forma correta, né? Exato. Né, Lenita? E é importante trazer isso também porque a Renata falava, né? Comunicação é feita primeiramente, né, num emissor, num receptor. Quando a gente fala na realidade das empresas, muitas vezes é de um emissor para um grupo de pessoas, né? É do líder para os liderados. Então, tu tens aí um campo vasto de interpretações, né? Porque cada um pode interpretar essa comunicação de uma forma. O que para ti é mais importante dentro desse processo que tu imaginas, principalmente ali nessa comunicação líder-liderados, assim, como tornar essa comunicação clara para que ela realmente seja transmitida de uma forma que todos compreendam o objetivo daquela mensagem? Acho que tu traz um ponto bem importante, Roger, e acho que um pouco do que ela colocou é ter uma forma de comunicação estruturada, né? O que é isso? Então, com a minha equipe, o que a gente tem? A gente tem organizado semanalmente alguns pontos de encontro. Então, nós temos lá, toda segunda-feira, 30 minutos de alinhamento para a semana. Então, a gente garante que aquelas 15 pessoas, né, estaremos juntos naqueles 30 minutos, como é que está a semana, o que tem pela frente, quais os desafios ali do time, o que a gente precisa organizar, quem que vai fazer determinada situação. Então, a gente acaba organizando a semana e a gente tem um outro momento também na quarta-feira, que é mais um alinhamento rápido de 15, 20 minutinhos também para alinhar alguns pontos importantes do time. Então, isso garante que todo mundo esteja no mesmo momento ouvindo a mesma fala. Acho que isso é um alinhamento muito importante, porque quando a gente não tem esta fala coletiva, eu gosto de falar do coletivo, porque quando tu acaba comunicando um colega e não atinge todo mundo, isso chega de uma maneira diferente.
Então, a gente procura ter essa estruturação da comunicação com o time inteiro. Isso facilita bastante a comunicação. Não adianta, né? As pessoas reclamam, tem reunião de novo, mas não adianta. Nesse momento, né, que a gente vive aí essas modalidades diferentes, essas possibilidades de trabalhar híbrido, home office, elas são muito necessárias. São, e eu acho que garante também que o time fique atualizado, né? O que ela trouxe, né? Daqui a pouco fica uma informação lá vários dias, e a gente sabe que hoje em dia o WhatsApp, as ferramentas internas, é tudo muito dinâmico. Então, a gente também tem que, enquanto gestão, a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo diariamente. A área de tecnologia, a gente sabe que é uma área extremamente dinâmica. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro interagindo, passando informação, atualizando a equipe. A gente também tem muitas questões de legislação trabalhista, que o tempo inteiro, né, são modificadas. Então, nós trabalhamos com isso, e isso também é um ponto extremamente importante para alinhar com o time, o que está acontecendo, o que mudou essa semana, o que mudou no dia seguinte, né? A gente tem essas dinâmicas, né, também, de mudança de um dia para o outro. Então, esses pontos, né, de estruturação da comunicação, eles são muito válidos. Agora, quando essa comunicação, ela é no âmbito, assim, profissional, é uma coisa. Agora, quando precisa ter uma comunicação voltada aí para o técnico, para o pessoal, muitas vezes também, por meio de feedback, né? Muitas vezes, aí o cenário muda de figura, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Mas olha só que legal, eu conversei com a Mirielle Colombo, que ela é fonoaudióloga, consultora de empresas, também tem diversos estudos na área da neurociência, e ela falou um pouco sobre a importância que tem, né, dessa comunicação entre líder e liderados, dessa troca que é tão importante e necessária dentro do ambiente de trabalho também. Vamos acompanhar. A gente diz dentro do processo de desenvolvimento no líder que a comunicação é uma metacompetência. O que é uma metacompetência? Ela está acima de todas as outras. É muito importante o gestor se dar conta, esse líder se dar conta que é através do processo de comunicação que tudo acontece dentro de uma equipe. O nível de engajamento das pessoas, a forma como as pessoas vão se conectar a esse líder, a forma como esse líder vai conseguir atingir os resultados necessários. Então, quando o líder tem uma comunicação realmente mais construtiva, que ele consegue realizar uma comunicação, uma interação mais colaborativa dentro da equipe, isso acontece de uma forma muito brilhante. E o problema nunca está no que tu diz. O problema sempre está na forma como tu diz. Então, isso é importante. As pessoas nunca dizem foi o que tu me disse. As pessoas dizem foi a forma que tu me disse. Por exemplo, eu dizer assim, tu não tem organização. Isso fere com a minha identidade. É como se eu dissesse para ti, o quê? Tu tá me dizendo que eu não tenho organização? E a pessoa pensa em todos os momentos que ela teve organização na vida. E aí é difícil dela receber isso. Olha como seria diferente se eu trouxesse para esta pessoa fatos, conseguisse dizer assim, olha, quero te colocar esta situação. Quero te dizer sobre este comportamento. Esses fatos e essas questões específicas me levam a pensar que esse comportamento me mostra, por exemplo, uma desorganização. Então, eu não falo da pessoa, eu falo do comportamento, eu falo do fato, eu falo da situação. E aí eu posso dizer para ti, isso como gestor me deixa extremamente preocupado. Porque a nossa necessidade é, por exemplo, entregar as nossas demandas dentro do prazo, é conseguir ter uma organização de agenda para que a gente consiga atender aqui as urgências e as demandas que chegam. E aí eu falo sobre a necessidade sistêmica. E por último eu faço um pedido. Então eu preciso ver contigo para que a gente possa fazer um plano de ação mais estruturado para atender esta demanda que eu estou te pedindo para que a gente consiga realmente entregar o resultado desejado. Então, aqui a gente fez uma estrutura de comunicação que é possível o outro escutar. Pois é, a Mirielle trouxe aí um ponto bem importante, né, que é a construção de uma troca de ideias mais leve, né, um feedback
Construtivo. uma comunicação não violenta, né? Quais são as características, então, desse tipo de comunicação e como é que é possível construir esse tipo de diálogo? Eu diria que eu acho que o primeiro passo é a gente ter consciência dos nossos julgamentos, né? Fiquei pensando aqui ao longo da nossa conversa, né? Por que muitos mal entendidos acontecem no momento que a gente se comunica. Eu, inclusive, acredito que isso, tanto no modelo assíncrono, né? Quando as pessoas se mandam um e-mail, quando as pessoas escrevem uma mensagem no WhatsApp ou em qualquer ferramenta de comunicação, que a comunicação é escrita, né? Que aí já existem vários elementos diferentes de uma comunicação ao vivo, face a face, mas até mesmo numa comunicação face a face, a gente tem problemas que podem ser gerados pelo fato da gente imaginar coisas que fogem dos acontecimentos. Então, no momento que eu recebo, o exemplo que a Lenita trouxe, né? A pessoa só me respondeu ok. Ela fez um julgamento baseado, talvez, num pensamento dela. Em nenhum momento, isso talvez tenha... Em nenhum momento aquilo era um fato, né? De fato, ou aquilo realmente estava acontecendo. Ela julgou isso baseado numa crença, baseado numa percepção pessoal. E o fato é que a gente nunca vai estar livre disso, né? Os nossos julgamentos, eles são elementos que pertencem ao nosso pensamento. O que acaba acontecendo é que no momento que a gente consegue organizar melhor a forma como a gente vai falar sobre isso, tirando de cena o protagonismo do julgamento, a gente consegue falar sobre fatos, né? Aí vem muito, eu acredito, a questão do aprendizado com o jornalismo, né? Você vai lá, vai relatar um fato, você tem que se ater a não julgar o que está acontecendo ali, a não levantar hipóteses que são coisas que você está pensando, não necessariamente que você esteja vendo, né? Eu acho que esse pensamento deveria começar com essa estrutura. Preciso dar um feedback para um funcionário. Eu posso estar imaginando várias coisas na minha cabeça, né? Esse funcionário, por exemplo, está com um desempenho ruim, não está chegando no horário, aceita o convite para uma reunião e não aparece. E aí, se a gente começa a levantar esses fatos, a gente pode pensar assim, nossa, eu acho que ele está querendo ser demitido, acho que ele não está mais engajado com o time, não está mais comprometido. Se a gente for para essa conversa já levando as nossas crenças, nossos julgamentos, provavelmente a gente vai criar uma barreira, que é o que ela trouxe aqui, né? Que é o que ela compartilhou com a gente aqui no vídeo. Isso vai dificultar a absorção e o espaço que a gente tem que buscar com aquela outra pessoa para ter uma conversa, porque senão vai ficar um monólogo, né? O outro está fazendo uma reclamação, está trazendo o julgamento dele, não está abrindo espaço para de fato uma conversa. E também entra aí a questão do tom de voz, né? Cada pessoa vai ter a sua forma de comunicar. Existe uma forma de construir um tom de voz adequado? Até porque tem pessoas que naturalmente, né, tem um tom de voz específico. Algumas são mais ríspidas, né? São mais diretas. Não que necessariamente a pessoa seja, né, grosseira, ela não quer ser grosseira. Mas é a forma dela se expressar que de repente é assim, até pela forma de criação cultural ou que vem com ela mesmo. Mas de que forma a gente pode de repente observar, né, que esse tom de voz deve se adequar nesse sentido? Eu diria que a gente deveria se preparar. Geralmente quando a gente conversa, principalmente em conversas mais difíceis, né? Se a gente não se der o tempo para refletir e pensar e agir no instinto, no imediatismo, muito provavelmente a gente pode ter problemas com relação à forma como a gente está falando, o tom de voz, as expressões corporais, né? Eu diria que deveríamos ter um preparo aí. Então, sempre que existir uma situação que nós não nos sentirmos bem, provavelmente a gente tem que buscar entender qual é a causa dessa sensação ruim que a gente tem, ou por que a gente está agindo dessa forma. E ao entender isso facilita inclusive a comunicação com o outro, para poder expressar para o outro por que a gente está se sentindo daquela forma também, né, Lenita? Eu costumo usar uma frase, né, com o meu time,
Quem já ouviu falar no Confúcio, né? Filósofo chinês, que ele diz: na hora da raiva, retarde o encontro. E eu sempre uso isso porque se a gente for falar num momento, né, de emoção, né, que a situação aconteceu, a gente não controla o tom de voz e às vezes não controla as palavras, Exato. né? Então, quando a gente se baseia em dados e fatos, eu sempre tenho que conduzir algumas conversas difíceis, tem alguns conflitos, tem algumas situações que, como gestão, quem trabalha com gestão sempre tem essa particularidade de, às vezes, ter conversas que não são tão fáceis, né? E nessa hora, realmente, eu acho que a primeira coisa é ter a informação, né, os dados e fatos aí do que aconteceu e trazer isso sem o julgamento, né? Percebi que aconteceu isto, né, nessa situação, e eu gostaria muito de te ouvir, né? O que tu tens a me dizer? Como é que isso foi percebido por ti? Porque existe uma percepção um pouco negativa dessa situação. Queria te ouvir um pouquinho, né? Isso sempre dá muito certo quando a gente tem empatia pelo outro, escuta e deixa passar aquele momento mais turbulento. Eu sempre digo que, às vezes, uma noite bem dormida facilita muito a conversa no dia seguinte, né? Isso é um ponto importante. E eu acho que uma coisa que ela trouxe extremamente importante é a forma como a gente fala, né? Esse cuidado na forma de usar as palavras. E isso a gente precisa ter muita consciência, né? Estar consciente, estar presente naquela conversa. Às vezes a escuta também, ela é extremamente importante, uma escuta ativa, porque às vezes nesse tipo de conversa, quando o outro está argumentando, a gente já está pensando no que vai responder. Quando a gente deveria estar atento à resposta, ouvindo e depois, né, colocar o que precisa ser dito. Então, para mim, é muito importante esse aguardar, ir com dados e fatos e sempre que possível, tirar um pouco da emoção, né, do momento. E, Lenita, dentro das empresas, né, a gente sabe que existem diferentes perfis aí de colaboradores, né? E você considera importante conhecer, estudar o perfil antes de ter uma conversa com cada uma dessas pessoas? Por exemplo, tem gente que gosta de um diálogo mais direto, tem gente que gosta de ter toda uma introdução, né? E você considera importante, então, estudar a pessoa com quem a gente vai conversar antes de propor um feedback ou qualquer outra situação? Eu diria, Renata, que isso é essencial, né? Eu tenho facilidade em identificar os perfis, né, da minha equipe, então eu sei o jeitinho de cada um, né? Quem que eu posso chegar um pouco mais, quem que já é um pouco mais reservado. Então, eu acho que para o líder é extremamente importante esse conhecer as pessoas, né? Eu tenho 2 filhas e elas são extremamente diferentes, né? Eu sei como lidar com uma e como lidar com outra. Uma é mais objetiva, é papum, a outra já é mais calorosa, gosta de bater um papo mais alongado. E isso é nas empresas. Cada pessoa tem um jeitinho, né? E o líder tem por tal dia a dia, a gente acaba pegando isso da equipe. E esse cuidado, eu diria assim, empatia mesmo, né? Como é que o outro gosta de receber informação, como é que a gente pode falar, de que jeito a gente pode chegar. Então, eu considero isso um ponto crucial na comunicação líder e liderado. Até porque a gente sabe que dentro das empresas também existem as afinidades, né? A gente já trabalhou aqui em episódios anteriores também sobre a questão, né, dessa relação do líder com os seus times, do preferencialismo também, que em algumas empresas é observado, mas como é importante, né, ter essa questão clara da comunicação, do ouvir o outro, né? Porque muitas vezes tu tá trabalhando junto com algum colega que tu não necessariamente tem a mesma afinidade que tu tem com o outro, mas como é importante saber ouvir também essa pessoa para a comunicação, para o próprio trabalho fluir também, né? Porque às vezes
tu vai falar com a pessoa e a pessoa tem um comportamento completamente defensivo, né? Tu sugere alguma coisa, aí a pessoa já vem com uma contraproposta, sem nem pensar sobre o que tu sugeriu, né? Às vezes tu tem um comentário de um andamento de um determinado projeto, de uma determinada atividade, e a pessoa já de pronto te contrapõe por conta de não ser compatível com as tuas ideias ou compatível com a tua personalidade, digamos assim, né? Isso aí. E tudo comunica, né? Acho que você comentou anteriormente, né, Gabriela? Tudo comunica. A postura, o movimento de mãos, até o próprio semblante, né? Até o silêncio. O silêncio também. Eu queria trazer um comentário, né? Enquanto a nossa região aqui é uma região que gosta de se comunicar com o corpo, né? A gente fala e fala com as mãos, a gente tem um tom de voz mais alto, né? Aqui na Serra Gaúcha Com certeza. Característico. Eu passei muito tempo no meu início de carreira com um problema. Eu sempre fui criticada por falar muito alto, me impor muito quando algum assunto era impactante e eu precisava dar alguma resposta. E eu quero dizer que eu acho que isso é possível de se aprender. Mas não significa que alguém que é pacífico, que fala manso, calminho, não esteja sendo violento na forma como se comunica. Então, nem sempre aquela pessoa que está lá, é falante, tem um tom de voz mais alto, né? Significa que ela está sendo violenta, tá? Ela está sendo, na verdade, autêntica. É o estilo dela de falar, é o estilo dela de se comunicar. Daqui a pouco é a própria personalidade da pessoa assim. Porque a comunicação violenta, ela pode estar no silêncio, ela pode estar num jeitinho manso de falar e a pessoa está sendo irônica, né? Então, tudo isso é uma questão de contexto. Acho que é importante a gente entender isso. E quando a gente vê essas características pessoais, assim, que interferem na comunicação, né? Quanto mais a gente conhecer as pessoas, melhor. Porque aí eu sei que isso, olha, a Renata não está fazendo isso para mim. Não, a Renata é assim, né? Então, acho que isso vem com o tempo, a gente conhece as pessoas e consegue ter uma dinâmica melhor também. Para falar um pouquinho desses ruídos também que existem na comunicação, a gente falou logo no começo da nossa conversa também. Eu vou mostrar agora para vocês um outro trecho desse bate-papo que eu tive com a Mirielle Colombo, que ela comenta justamente sobre isso. Vamos acompanhar. A comunicação existem muitos ruídos, que também as pessoas não se dão conta. Existe um ruído fisiológico, que quando uma pessoa está muito cansada, esgotada, que tem ou não está bem de saúde, ela já compromete o processo dela de comunicação. Tem o ruído psicológico dentro do processo de comunicação. Tem o que eu penso, os meus conceitos, os meus preconceitos, os meus julgamentos, aquilo que eu acredito. Às vezes eu também não estou bem emocionalmente, a pessoa não está bem emocionalmente. Isso tudo dá um ruído enorme dentro do processo de comunicação. Tem o ruído cultural e de semântica, porque conforme a cultura, nós temos... É muito diferente, eu tenho uma cultura diferente, então na hora da gente conversar, às vezes até a própria linguagem é diferente, essa semântica das palavras para mim não é igual a ti, então eu não entendo como tu entendes, e às vezes a gente não se dá conta de ajustar esta semântica. Tem os ruídos interpessoais. Se eu já tiver um problema contigo, já é mais difícil de eu conseguir fazer essa comunicação. Muito mais difícil de eu fazer isso. Porque eu já estou mais trancada para esse processo, tu está mais fechado também para esse processo, e isso já causa um ruído enorme na nossa tratativa. Então aqui eu estou trazendo alguns ruídos, mas existem muitos ruídos no processo de comunicação que as pessoas não se dão conta. E aí, gente, como resolver esses ruídos? E agora? Como criar uma comunicação fluida? A pergunta de 1 milhão, né? A pergunta de 1 milhão. Todo mundo quer saber, né? Essa é a resposta, né? Mas o autocontrole é bem importante, né? Muito. É autoconhecimento, né? Quanto mais a gente investir. Autoconhecimento é muito importante para várias coisas na vida, né? Falando de ambiente profissional e de comunicação, eu diria que ele é essencial.
Porque se eu sei como eu reajo frente a algumas situações, eu já tenho a capacidade de me preparar para aquilo. Se eu sei que eu tenho um problema interpessoal com alguém e eu vou precisar resolver alguma questão com aquela pessoa, eu também vou me preparar para aquilo. E nesse processo de autoconhecimento, a gente busca muito entender os motivadores. Tipo, ninguém se incomoda com alguém por nada. Pai, assim, não fui com a cara da Renata porque ela usa esse brinco aí que eu não gosto. Não, não é isso, né? Alguma coisa existe no outro, mas não é do outro, é em você. E aí, quando você consegue se desenvolver e se entender, você é capaz de descobrir de fato os motivadores que estão por trás disso. Isso te ajuda a resolver problemas em várias esferas da vida, né? Mas também te ajuda a se comunicar de uma forma mais eficaz, né? Trazer de uma forma mais clara para o outro, estruturada, né? E empática, como a Lenita comentou. Eu não falo com o outro de uma forma que eu não gostaria que falassem comigo, né? Então, acho que esses são princípios importantíssimos, assim, começar pelo autoconhecimento. E eu tive a oportunidade de fazer o curso de CNV com a Gabriela, e eu descobri que eu tinha uma comunicação violenta. E eu lembro que eu disse para ela, a ignorância é uma bênção, porque até que a gente não sabe, tá tudo certo, né? E tem pequenas coisas do dia a dia, né? Isso me ajudou muito com a equipe, né? De ouvir, e às vezes a gente faz aquele comentário, não, mas isso é tranquilo, isso é um problema que todo mundo tem. Isso é uma forma violenta, né? Porque naquele momento, para aquela pessoa, aquela situação, ela é um problema. E eu não tenho que minimizar o problema dela. Eu tenho que escutar, né? E de que forma eu posso apoiar ela na solução daquilo. Então, tem várias formas, né, que a gente acaba, por vezes, adotando no dia a dia, que são extremamente violentas e de uma forma calma, tranquila e que a gente não percebe, mas que realmente, assim, causa, às vezes, uma percepção do outro que a pessoa está minimizando a sua situação ou que ela quer trazer fórmulas, né, de resolver aquilo. Não, mas aqui, isso que tu está me dizendo, tu pode fazer assim, assado, e a gente quer achar fórmulas para ajudar, fórmulas prontas, né? Então, isso também a gente precisa saber escutar. Acho que isso é um ponto importante do líder, escutar o outro e depois, né, juntos achar uma solução. Esse teu relato é importante, né, Lenita, porque a gente fala aí dessa comunicação e existe um papel estratégico também que pode ser empregado pelo próprio RH nesse processo de comunicação dentro da empresa, né? Tu comentaste ali a questão do curso, que te ajudou muito nesse processo. Muito. E isso é importante também trazer para dentro do RH essa discussão, né? Estratégias, cursos, o que pode ser feito para qualificar essa comunicação, né? Com certeza. Preparação da equipe, né? E não só da liderança, né? Mas Claro. de todas as pessoas que estão ali naquela organização. Acho que é um ponto essencial, que deve ser uma preocupação da área de RH. Outra preocupação, ao meu ver, é promover espaços para. Então, vamos fazer os nossos processos de feedback, mas vamos preparar as nossas lideranças para esses processos de feedback. Vamos trazer espaços de escutativa, sabe? Isso pode ajudar tanto na questão de melhorar a comunicação, deixá-la mais fluida, mas também de criar relações entre as pessoas que favoreçam o trabalho em equipe, a colaboração. Então, são consequências, né, de algo que a gente está provocando ali naquele ambiente. Fazer as pessoas se conhecerem, né, explorar técnicas e práticas de autoconhecimento e incentivar isso nas pessoas também acho que são pontos importantes aí da área, dar uma olhada e criar estratégias para isso. A comunicação, né, ela envolve muito a questão de empatia, a personalidade, o temperamento de cada um, né? Mas eu acredito que é possível desenvolver, sim, né, através de estratégias, uma comunicação mais assertiva. Vocês consideram que as empresas investem nisso hoje em dia?
ou tem investido mais, até depois a própria questão ali dos formatos de trabalho, né, que a gente falou anteriormente, depois que surgiu aí o home office, que foi mais difundido, né? As empresas têm dado uma atenção especial para isso? Olha, o que eu percebo que as empresas hoje que se preocupam com isso, tá? Elas têm uma equipe mais engajada, tá? Então, hoje, assim, eu entendo que os RHs, né, que têm esse olhar tanto para a preparação do líder, porque isso é um ponto extremamente importante. Como eu dou um feedback, por exemplo, né? A gente tem técnicas, né? Eu, depois que fiz o curso, eu vou para uma conversa de 1 para 1 muito diferente do que eu ia antes de aprender algumas técnicas. Então, o que eu percebo hoje é que as empresas que investem nisso, elas realmente conseguem uma equipe mais engajada, uma comunicação mais fluida, um ambiente de trabalho mais leve, né? Acho que a gente fala também em segurança psicológica, né? Nos ambientes, é aquele ambiente que a pessoa se sente confortável em falar o que ela está pensando no sentido de contribuir, porque às vezes a gente não tem esse espaço, né? Eu vou dar uma ideia, mas será que eu dou? Eu tenho receio. Hoje, sim, as empresas que investem nisso, em segurança psicológica, preparar a liderança, dar esses espaços para os times se conhecerem, dinâmicas, né, do time realmente interagir, eu percebo que isso tem um resultado significativo nas entregas, no clima, na produtividade. O que me parece também é que, fora esse aspecto, né, da preocupação das empresas, né, em promover esse ambiente, né, bom de se trabalhar, existe também a preocupação das empresas com os processos que estão por vir, porque isso também, hoje em dia, as pessoas estão mais atentas, têm mais conhecimento, né, sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, sobre aonde começa o espaço do outro, começa o meu espaço para não interferir, aonde alguma coisa me fere, e daí eu posso levar isso adiante num esquema de isso comigo não se repete mais, e fazer com que a empresa arque também com essa ação. Me parece que isso também está muito presente hoje, pela razão das empresas terem mais esse cuidado agora, justamente por conta dessa preocupação também, né, em cuidar melhor do seu funcionário, cuidar com o que fala, com a forma como trata seu funcionário também. Com certeza, acredito que sim. E é um elemento que a Lenita trouxe, né? As empresas têm se preocupado mais. Eu acredito que é algo que é fundamental, é uma questão de evolução, de gestão, né? A gente precisa evoluir, porque o trabalhador de hoje não é o mesmo trabalhador de 20, 30, 40 anos atrás. O modelo de trabalho evoluiu, e aí não é só por conta da tecnologia, né? A gente está falando aqui de um contexto de tecnologia, mas em outros contextos de negócio, a gente também vê essa evolução, né? E a liderança precisa evoluir, a empresa precisa evoluir no seu modelo de gestão, porque nós não estamos mais lidando com as pessoas de 40 anos atrás no mercado de trabalho. É um público diferente, as gerações novas que vêm por aí estão ainda mais diferentes, né? Mais dinâmicas. E quando a gente, ao meu ver, quando a gente tem uma estrutura, uma estratégia e recursos para implementar um bom modelo de comunicação na empresa, os resultados eles tendem a aparecer por consequência nos resultados daquela organização, seja nos seus produtos, seja na dinâmica como aquela empresa funciona. Acho que isso é uma consequência. E essa questão da comunicação, ela é tão importante que, bom, esse é o primeiro episódio que a gente fala especificamente sobre comunicação, mas ela já apareceu em diversos outros episódios, né, Roger? E vai estar presente, os garanto, em outros que a gente ainda vai gravar também. Sim. Com certeza. Como dizem, né, a comunicação ou é o problema ou é a solução, né? E aí vem muito da perspectiva também que a gente precisa ter. Eu parto sempre da premissa que ela tem que ser solução. Esses tempos eu vi um meme na internet que era assim: pergunta aí para o RH da sua empresa se alguém perde a festa de final de ano da empresa.
ninguém perde, né? Ninguém perde, todo mundo sabe o dia que vai acontecer, o horário que vai acontecer, onde vai ser. Inclusive o pós-festa, né? As notícias do pós-festa também, todo mundo sabe. Então, por que as pessoas perdem notícias relevantes sobre o que acontece no dia a dia da empresa? Então, é muito do interesse, é muito da forma, é muito da estratégia. Se a gente estiver pensando nesse tema de forma sistêmica, e também olhando e ouvindo o que os nossos colaboradores ali pensam sobre o assunto, de que forma a comunicação poderia ser melhorada, eu garanto que a gente teria processos melhores de comunicação dentro das organizações. E contribuindo com isso, quando tu fala que as equipes são, né, a evolução, né, das pessoas nos últimos anos no ambiente de trabalho, o que as pessoas querem hoje? Elas querem participar. Né? E a liderança tem que dar esse espaço. Né? Então, aquele líder que às vezes é um pouco mais centralizador ou quer ter todas as informações, quer ser o centro ali, ele sofre muito, e a equipe também. E quando a gente consegue dar esse espaço para as pessoas participarem, darem suas ideias, sugerirem, conduz esse assunto. Puxa na reunião, hoje veio um assunto numa reunião, uma pessoa disse, na segunda-feira a gente tem o nosso encontro, leva esse assunto para o time e discute. Qual é a melhor saída? A pessoa, não, já vou levar. Então, esse espaço que a gente tem que dar para o time, porque as pessoas querem participar, elas querem se sentir parte, elas querem poder ajudar no dia a dia da empresa, né? Se sentindo úteis. Eu acho que a utilidade e esse sentimento de pertencimento é importante, e a equipe quer isso. Então, quando a gente consegue proporcionar isso, facilita muito a comunicação, o engajamento, o resultado, as entregas, o time se sente mais unido, acho que isso facilita muito. As pessoas, elas querem se expressar e ser ouvidas também, né? Exatamente. E, inclusive, a Metadados tem ferramentas para auxiliar os líderes e o RH também nessa tarefa. São ferramentas desenvolvidas aí para auxiliar na construção de feedbacks, de acompanhamento dos times também, inclusive com auxílio da inteligência artificial. Acesse lá metadados.com.br para conhecer todas as nossas soluções. E agora aqui, seguindo uma tradição do nosso podcast, eu vou pedir para vocês algumas dicas, pode ser de livro, de série, de filme, algum conteúdo que vocês consideram aí importante, que possa contribuir aqui para o assunto de hoje. E depois, se tiverem mais histórias boas para contar para a gente gosta. Já que a gente está falando de comunicação, né? Aquela comunicação rádio corredor também vale. Então, se quiserem compartilhar com a gente aceita. Depois a gente tem o lado B do podcast. Muito bom. A Lenita trouxe um livro e a minha dica de livro vai na mesma linha que o dela. Só que eu diria até para quem quiser pegar a dica, ler primeiro o livro da Lenita e depois ler esse outro aqui. Para quem não conhece, Marshall Rosenberg é um pesquisador, psicólogo, que trabalhou muito tempo numa pesquisa, né? E a pesquisa dele deu origem ao que a gente chama de comunicação não violenta. E ele é autor de alguns livros, né, onde ele fala sobre esse pensamento, sobre essa linha de ideia da comunicação não violenta. No livro de capa laranja, que é o que a Lenita trouxe... Só mostra o teu antes aí, Gabriela, para o pessoal de casa poder acompanhar e fazer uma foto aí para depois procurar, quem sabe. Esse livro aqui é um dos livros dele. Ele tem outro livro, que é o de capa laranja, que a Lenita tem ali. O de capa laranja, ele é um pouco mais teórico, ele fala bastante sobre a estruturação da comunicação não violenta, os 4 elementos, que é os fatos, os sentimentos, as necessidades e o pedido, né? Algo que veio ali nos vídeos também, que a nossa colega trouxe. Esse outro livro, que é o que a gente fala da capa bege, né? Tem uma capinha mais clara, ele traz somente histórias, relatos, porque como ele era pesquisador, ele conversava com muitas pessoas em diversos
contextos, contexto familiar, contexto de trabalho, contexto político. E ele era uma pessoa que trabalhava muito na questão de mediação de conflitos. Inclusive, ele trabalhou na mediação de conflitos políticos, religiosos, num âmbito muito violento, de gangues, etc., nesse sentido. E ele traz muitos diálogos, e é interessante, porque à medida que você vai lendo e vai entendendo os diálogos ali, você percebe que muitas das coisas que ele traz, são os relatos, né, das pesquisas dele, são coisas que a gente vive no nosso cotidiano, né? Então, é uma dica que eu diria que ultrapassa os limites do trabalho também, para quem quiser melhorar relacionamento pessoal, conjugal, aqui tem vários diálogos conjugais, assim, interessantes. E a outra dica que eu deixo é um jogo, na verdade, que se chama Grok. É um jogo de comunicação não violenta também. Esse jogo, ele tem 2 baralhos. A gente tem o baralho dos sentimentos e o baralho das necessidades. Então, as cartinhas dos sentimentos são essas, com o coraçãozinho. E a cartinha das necessidades são essas, com o solzinho, né? E como é que funciona essa dinâmica? Como o jogo é baseado na CNV, na metodologia descrita por Marshall Rosenberg, é interessante porque a gente pode usar de diversas formas esse jogo, mas eu diria que uma das mais... acho que um passo inicial para quem quer começar a melhorar a dinâmica de comunicação, melhorar essa competência, essa metacompetência, né, como uma colega trouxe, é fazer esse jogo com você mesmo. Então, no momento que você está passando por uma situação, está vivendo algo na sua vida, seja no trabalho ou não, né? E você precisa se compreender, entender o que aquilo representa para você. Esse jogo é um jogo bacana porque você vai tirando as cartas, vai lendo, né, o que cada carta traz, e aí vai se questionando, será que isso tem a ver com, sei lá, meu senso de responsabilidade? Será que isso tem a ver com a minha necessidade de competência? E é uma forma da gente conseguir descobrir e ter mais clareza para que a gente possa, de fato, se comunicar melhor. Então, acho que são dicas aí bem valiosas que podem ajudar bastante nesse processo, né, de comunicação. Muito bem, então... A Gabriela já falou desse livro, né? Ele é importante porque ele traz, além dos conceitos, ele também traz algumas situações, algumas dicas, histórias importantes do Marshall na trajetória dele e muita coisa que está aqui é o dia a dia mesmo, né? Então, a gente se identifica muito e a gente acaba, assim, aprendendo, né? Como utilizar a comunicação, mas... Aqui a dica é muito autoconhecimento. Sim. O que a Gabriela trouxe, assim, a importância da gente se conhecer, o que nos tira do sério e quando isso acontece, como é que a gente trabalha, né? Para naquele dia dar um tempinho, não se comunicar de forma errada, né? É um processo constante, né? Contínuo. Constante, né? Consciência o tempo inteiro. E consciência dói, porque quando a gente tem que tomar algumas decisões conscientes, né? Às vezes é muito mais confortável, deixa assim. Mas quando a gente tem consciência do que tem que ser feito, ela acaba nos trazendo um certo desconforto. Eu sei que tem que ser feito dessa forma, então a gente tem que buscar, né? Esse equilíbrio, né? Então, por isso que eu digo que às vezes a consciência dói porque ela nos pesa, né? Quando a gente não sabe, tá tudo certo, mas a partir do momento que a gente tem consciência e a gente sabe como deve agir, então isso faz a gente ter essas escolhas, né? E essa melhoria na forma da gente se comunicar. E reconhecer, né? Muitas vezes, quando a gente se comunica de forma errada, pedir desculpa, né? Às vezes é muito difícil. Simples. Isso aqui é um processo difícil, às vezes, né? Foi, sei lá, um momento que não estava muito bem, enfim, acaba sendo grosseira com a pessoa, voltar atrás, me desculpa, né? Naquele momento, isso é muito complicado muitas vezes também, e não deixa de ser um exercício. Verdade. A gente falou de forma recorrente aqui, né, da empatia. Em outras ocasiões a gente também falou sobre a empatia, mas como é difícil, né, exercer a empatia no dia a dia, né, de parar, se colocar no lugar do outro, é bem complicado, né? É um exercício, né, que tem que ser feito,
por meio da comunicação não violenta. E aproveitando, inclusive, essa dica da Lenita, do livro sobre comunicação não violenta, nós que somos, né, Renata, profissionais da comunicação também, fica a dica para quem é profissional da comunicação, é importante ter conhecimento dessa ferramenta, porque justamente faz parte, inclusive, não só dentro das empresas, mas no dia a dia também de pessoas que levam a comunicação adiante. E existem uma série, né? A gente está falando aqui da relação no ambiente de trabalho, mas existem várias expressões que podem ser evitadas também no dia a dia, na forma tanto de comunicar alguma coisa, como na forma de relacionamento também entre colegas de trabalho, entre líder e liderados. Existem expressões que machucam, existem expressões que podem ser evitadas, e é importante, né, ter isso claro também. Com certeza. Bom, e como o Roger puxou anteriormente, né? Agora, então, a gente gostaria de ouvir. Se vocês tiverem alguma história para compartilhar com a gente, pode ser uma história com um final feliz, com um final não tão feliz, de ruído na comunicação, algum exemplo. Bom, eu tive uma situação de um gestor, ele morou por 5 anos fora do Brasil. Então, quando ele voltou para o Brasil, ele tinha um jeito muito objetivo, né, de pedir as coisas. Então, ele escrevia, na época eu estava à frente de um time de RH com 5 pessoas, eu recebia aquele e-mail, olhava, gente, olha, ele está pedindo isso, né, vamos organizar então as informações, os relatórios, e entregando, mas não foi isso que eu te pedi, Lenita. Como não? Está escrito aqui. Não, mas olha só, eu queria que tu fizesse assim, assim, assado. Tinha que ser diferente do que estava escrito. Enfim, beleza. Entendi errado, voltei, refaz, entrega, beleza. Segunda vez, veio por e-mail de novo. Galera, vamos ler aqui comigo o que ele está pedindo. Não, aqui é tranquilo, montamos a apresentação. Na hora de mostrar para ele, não foi isso que eu pedi. E aí, daquele dia em diante, eu disse para ele, eu não vou mais interpretar os teus e-mails. Eu vou sentar na tua mesa e nós vamos desenhar a forma que tu quer que a gente apresente. Desenhar também é uma forma de comunicação. desenhar. Porque o que eu lia não era o que ele tinha pensado, né? Bem aquela questão de escrevi, mas eu imagino que as pessoas estão por osmose, entendendo o que eu quero dizer. E aí, o time todo, quando vinha um pedido por e-mail, já me olhava. E, galera, espera aí que eu vou conversar, vou sentar lá com ele, vou entender. E, normalmente, ou diria 90% das coisas, não era o que ele tinha escrito. Mas isso porque ele era muito objetivo, Lenita? Isso, ele era bem objetivo na escrita. Então, ele imaginava, sei lá, um PPT com várias informações que o RH tinha que fornecer. Mas ele escrevia muito simplificado. E ele achava que a gente ia entregar exatamente aquilo que ele estava pensando. Então, esse alinhamento, esse conhecer a pessoa, daí eu sentava lá, te escrever, como é que tu gostaria de ver a informação? E a gente acabava, e aí não teve mais problema. Face to face. Escrito não funcionou. Aí, estratégias. Estou tentando pensar aqui em algum caso, né? Mas, na verdade, eu vou trazer um exemplo de um dos últimos projetos que eu fiz dentro da área de comunicação, que foi organizar a comunicação corporativa de 3 unidades de negócio, que elas passaram a fazer parte do mesmo núcleo de empresas, né? E um dos aprendizados que a gente tem, que eu levo daquele projeto, foi justamente a gente organizamos um processo de comunicação, definimos os canais de comunicação, definimos uma estratégia de conteúdo para cada canal de comunicação, mas, além disso, tinha um elemento. Cada empresa tinha um ambiente cultural diferente. Então, a percepção das pessoas sobre o que estava sendo comunicado, os canais de comunicação, a aceitação de alguns canais de comunicação também, e isso foi um aprendizado. Então, acho que essa foi uma experiência que eu vivi enquanto pessoa que estava gerenciando um projeto de implantação de canais de comunicação e organização de um processo de comunicação que tinha esse intuito de unificar a comunicação de 3 unidades de negócio. Por isso que eu falo assim,
muitas vezes o nosso foco é em achar o canal, né? Então, implantamos aqui um canal de comunicação, agora o problema está resolvido. A gente pode ter as melhores ferramentas, mas se não houver interação entre as pessoas, que é esse que é o exemplo que a Lenita trouxe, né? A melhor forma de comunicação não era pelo e-mail, né? Não era, o e-mail não funcionava, né? Então, vocês precisavam dessa conversa face a face para ter mais clareza do que era necessário. Então, eu acho que isso cabe a quem ao receptor e ao emissor, né? Os papéis aí são relevantes na hora de entender qual é a melhor forma de se comunicar, dependendo do assunto que a gente está querendo comunicar, né? Então, acho que esse foi um projeto pelo qual eu participei que tem muito aprendizado para mim. E falando, assim, de um aprendizado que eu tive quando eu me conectei com o tema da comunicação não violenta e conheci as obras do Marshall Rosenberg, eu tive uma melhora muito significativa no meu relacionamento conjugal. Porque eu passei a entender melhor e a criar empatia, né, pelo meu marido. Então, eu diria para vocês assim, eu tenho inúmeros exemplos de situações de cotidiano, familiar, em que eu entrego CNV diariamente. E são coisas que parecem, assim, triviais, mas que quando a gente muda, e aí esse é o tomar consciência, né? Então, quando a gente toma consciência, a gente muda a forma como a gente se posiciona e isso gera uma melhora significativa, assim. Então, desde perceber coisas, conhecer melhor a pessoa, né? O que incomoda a pessoa, por exemplo, meu marido chegava em casa, fazem 4 anos que eu trabalho em casa, né, gente? E eu sou uma pessoa que vive tranquilamente no caos. Então, pode estar bagunçado ao meu redor, eu não tenho problema com isso. Isso não tira o meu foco. Eu sento lá, trabalho, pode estar o caos ao meu redor. E ele não trabalhava em casa, não trabalha em casa, né? Então, quando ele chega em casa e ele vê aquele caos, ele automaticamente fica irritado. Assim, quer irritar ele é só deixar o caos, né? E para mim tipo assim, não me incomoda, eu fico natural, não gera um incômodo, né? Porque eu fico pensando assim, uma hora eu vou resolver, então, né, tranquilo. E isso era um estopim, então, chegava em casa e gerava um gatilho de discussão, né? Porque isso incomodava ele. Até que teve um dia que eu parei, eu observei, né, a reação, eu olhei, eu tenho 2 caminhos agora. Ou eu brigo, ou eu aplico CNV. E aí eu optei por aplicar CNV, né? E dessa forma, inclusive, eu consegui ensinar um pouco mais para ele sobre CNV, para que ele conseguisse entender o que estava fazendo ele chegar em casa, ver aquilo e ficar irritado de uma hora para outra. Porque automaticamente a pessoa também demora para reconhecer o que está irritando, né? Só sei que fica irritado. Mas qual é o motivo por trás? Qual o gatilho? Qual é o gatilho, né? Então, acho que esse foi um exemplo, entre várias situações, né, que a gente começa a identificar que fizeram muita diferença na minha vida. Por isso que eu sou uma defensora aí e falo muito sobre comunicação não violenta, porque realmente muda a nossa perspectiva. Mas eu acho que teve muita gente, né, que se familiarizou com esse exemplo. Né? Que tá assistindo, eu tenho certeza. Também tenho certeza que vai lá procurar esses livros, com certeza. Que bom. Lenita, Gabriela, muito obrigada por compartilharem as histórias de vocês. Obrigada pela participação. Vou deixar mais uns minutinhos aí a palavra com vocês, se vocês quiserem deixar uma dica final, uma palavra final aí para quem está nos acompanhando. Legal. Eu sou muito defensora das interações humanas, né? Então, eu acho que, claro, a gente está em 2024, né? São muitas tecnologias que nos ajudam, em termos práticos, a se comunicar melhor. Mas hoje, eu não dispensaria ainda as relações face a face. Eu acho que isso facilita muito. Então, para as pessoas que hoje precisam estruturar processos de comunicação, pensem muito nas diferentes necessidades, entendendo a perspectiva da mensagem que precisa ser passada. E para as lideranças,
eu diria que é essencial conhecer as pessoas. Então, quanto mais tempo você, líder, dedicar a conhecer quem são os seus liderados, você, com certeza, vai melhorar o seu processo de comunicação com a equipe. Então, acho que esses são os pontos principais, assim, que eu diria, né? Acho que dentro dessa linha, eu diria, assim, que um ponto essencial é escutar, né? A gente precisa ter esse hábito, porque normalmente a gente quer falar mais do que ouvir. Então, a comunicação não violenta me ensinou muito essa parar e ouvir com atenção. Eu, por muitas vezes, ouvia já pensando numa resposta, né? E hoje eu tenho essa consciência, deixa eu escutar com atenção. Acho que essa é a dica, assim, de poder parar e escutar, né? A liderança, escutar a sua equipe com atenção, ouvir, sem aquela ansiedade do responder, ou querer sempre dar uma resposta, ter a resposta certa para tudo. Então, a minha dica é realmente, como líder, ter a capacidade de escuta mais ampliada. Perfeito, dicas para a vida, né? Uhum. Roger, obrigada pela parceria aqui hoje também. Obrigado, Rê, eu que agradeço. Vou deixar só uma dica para quem está em casa nos assistindo acompanhar, que muito já foi falado aqui sobre comunicação dentro das empresas, mas já que a gente tocou no assunto empatia, o Rio Grande do Sul, ele viveu recentemente uma das piores catástrofes naturais. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas diretamente pelos alagamentos, pelas inundações aqui no Rio Grande do Sul. Então, fica o convite para você que está nos assistindo, se é daqui da região ou de outro estado, de outra cidade, se informe aí na sua região de que forma você pode ajudar essas pessoas e fazer a diferença também exercendo a empatia. Obrigada, Roger. A você que nos acompanhou, então, até aqui, muito obrigada. Deixa aí o seu like, comenta, compartilhe o nosso podcast, envie para a gente a sua sugestão de pauta e inscreva-se aqui no nosso canal para não perder os próximos episódios. Até uma próxima. Tchau, tchau.